Mal acabou a eleição, agora a gente já tem o vice-presidente da República, teve almoço, jantar com algumas lideranças lá no Senado e parece que sempre estão preparando alguma coisa para chantagear a própria Isso presidente, na cara o da próprio freguesia. governo. Isso na cara da sociedade E o que é brasileira. que pode ser feito para A evitar a isso? única forma de ruptura com isso, dado que houve uma conciliação por conveniências eleitoreiras, tempo de televisão ou medo de CPI, então inacreditável, o Michel Temer é o deputado federal era o deputado federal menos votado de São Paulo. Não se elegeria deputado federal nessas eleições. Vira vice-presidente da República. Em nome de quê? Em nome de representar quais valores, quais interesses, quais regiões, quais nacos populares ele trouxe. Nada. É só o cartóriozão do PMDB, porque essa turma... Então, agora, dado que esse mal está feito, só tem um jeito, é a presidente passar uma risca no chão e dizer daqui para trás. E ela faz Se isso? ela não fizer isso, ela vai para o chão. Desta vez, ela vai para o chão. O governador Cid Gomes esteve No em inteiro Brasília. mandato, é o que eu estou dizendo aqui. A justificativa pragmática de quem está no governo, eu ouvi isso do Fernando Henrique, quando era presidente. No primeiro mandato do Lula, eu aceitei ser ministro, porque ele não aceitou essa relação. Depois o Zé Disseu o convenceu de que era feito. Eu não fiquei mais no governo. E eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, que não aceitou. Então eu sei, por experiência pessoal minha, que existe possibilidade de você demarcar o campo. Até porque você tem um núcleo de picaretas profissionais, agressivos, ativos, um núcleo de gente séria, que vai ficando cada vez mais longe, na medida em que esse fica cada vez mais perto. E tem um meio de campo aqui que não tem propriamente valores, mas que precisa sobreviver. Se a linguagem prestigiada for aquela da putaria, da esculhambação, eles encostam para lá. Aí você fica com esmagadora maioria agarrada na esculhambação. Mas se você prestigiar esse outro lado vem para cá. Agora, isso exige operação, lucidez, militância, consciência política, equipe, tudo que a Dilma não tem. Essa coalizão PT-PMDB, da forma como que está, acostumou-se a fazer uma seleção às avessas. Quanto mais incompetente, mais picareta, mais prestígio. Então, repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Esse cara deve ser, assim, entre 1000 picaretas, um picareta mor. Um picareta mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara. Desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telege. Depois estava enrolado no escândalo do fundo de pensão da SEDAI no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. E agora enrolado até o gogó em tudo enquanto. E ele é que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente o picareta achava a sombra. Né? Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretagens dele escondido. Agora não, quer ser presidente da Câmara. Mas o país não ficaria melhor? Um dos argumentos Com Michel esse. Temer, presidente, sem legitimidade, sócio íntimo em tudo que você queira imaginar do Eduardo Cunha. Essa jogada do Eduardo Cunha e o caminho golpista do Michel Temer, o Eduardo Cunha está vendo nessa possibilidade de derrubar a Dilma, a salvação do mandato dele com o possível governo do sócio e amigo dele íntimo, que é o Michel Temer. Não só Eliseu Padilha, o Henrique Alves também já sinalizou que vai desembarcar do governo. O capitão do golpe está à sua esquerda, Michel Temer. Agora, o senhor também tem percorrido o país para falar a respeito da situação, sob seu ponto de vista, situação econômica e política que o país tem enfrentado. Nesses dois pontos, qual preocupa mais, economia ou política, e que relação existe entre essas duas esferas? O Brasil hoje vive uma crise que me assusta bastante. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca vi uma ameaça tão pesada, tão hostil sobre a sorte do povo brasileiro, da família brasileira, quanto essa. Porque são três vetores, um alimentando o outro. Há uma crise internacional, não é, que não se permitiu à sociedade conhecer, a própria Dilma erra em não repartir com a sociedade a consciência disso, e vou dar um exemplo concreto disso. Por exemplo, aquela ocorrência de minério de ferro que nós temos ali no sudoeste do Piauí, em Paulistana, ela seria completamente viável, estava pronta para entrar em operação, porque nós vendíamos o minério de ferro a $190 a tonelada. Aí ela despencou para $38. Então, em $38 é inviável
E você vê isso, toda a mineração brasileira, aí isso também permeou o petróleo, permeou. Então você tem uma crise internacional muito grave, que tem uma permanência grave, né, que ofende essa estratégia externa brasileira. Isso traz para dentro do Brasil uma pressão sobre a nossa moeda. O povo não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, trigo a gente paga em dólar, então você teve uma miragem de inflação. E esses loucos de Brasília estão atirando na inflação com a taxa de juros mais exorbitante do mundo. Agora, ministro, o senhor, com esse argumento, o senhor um pouco isenta a presidente Dilma da responsabilidade nas consequências econômicas. Agora eu lhe pergunto, por que na época em que o país vivia um excelente momento provocado pelo preço dessas commodities, por que nós não fizemos, por exemplo, reformas de infraestrutura ou, por exemplo, substituição de importações? Claro, a sua pergunta responde por que eu não aceitei ser ministro nem do segundo governo do Lula, nem da Dilma. Porque, de fato, a ideia de fazer a economia brasileira se sustentar em ciclos de consumo baseados em venda de produtos de baixo valor agregado com preços artificialmente altos, ficaria muito claro que era um ciclo que ia se acabar. E eu escrevi muito, briguei muito, eu ando brigando. Mas, assim, ao lado de toda essa crise, que não desculpa o governo Dilma pelos erros graves, você tem uma crise política que basicamente faz com que há pelo menos 2 anos, salvo poucas exceções, os políticos de Brasília não dão um dia de serviço para examinar os problemas do povo brasileiro, por conta de um golpe político odiento, né, em que está se usurpando do povo o direito até de escolher o seu próprio presidente da República, botando a pretexto de moralização corrupto na presidência da República. E quais as consequências dessa realidade, ministro? O senhor, pela opinião do seu partido, o PDT e sua também, é contrário exatamente a esse processo de impeachment que acontece agora na fase final lá no Senado. A consequência disso para o povo é desemprego, perda de salário e um avanço grave sobre o modesto estado de bem-estar que nós estamos tentando construir. Por exemplo, está já no Congresso Nacional uma emenda à Constituição que tabela o gasto com saúde, educação e previdência e deixa livre o gasto com juro, que é o maior gasto e o mais criminoso de todos. Já está no Congresso Nacional a revogação da lei de partilha, que dá aos brasileiros o direito de usufruir os benefícios do pré-sal. Já está no Congresso Nacional uma ideia absolutamente contra tudo que é moderno no mundo, não é? Em que estabelece uma categoria exótica de impor ao trabalhador que o negociado seja superior ao legislado. Ou seja, no momento de desemprego alto, com o sindicalismo, parte dele apodrecido pela corrupção, você vai ter empresários que vão fazer acordos em São Paulo e vão tirar o 13º salário, a licença maternidade, porque tudo isso agora pode ser negociado, se for aprovado naturalmente, ainda que a lei diga outra coisa. Então são avanços gravíssimos sobre o povo brasileiro. Não é uma alternativa? O outro é um farsante, não dura mais 6 meses. Não aguenta mais 6 meses essa pseudo-imagem de novo, de gestor, de não sei o que, de gari, não sei o que e tal. Isso tudo, daqui a pouco a turma na rua vai dizer, vai trabalhar, vagabundo, sabe? Se fosse no Ceará, já tinha começado. Se fosse no Ceará. Aqui em São Paulo é porque a turma é mais tolerante, aceita mais as coisas, né? Mas como é que pode o cara se eleger e passar o dia dentro de um avião? Viajando, aí diz assim, mas eu sou moderno, eu governo pelo celular. Olha a visão de governar dele, é ele falando. Ou seja, o governante moderno tem que ouvir. E se ele dissesse assim, está aqui o número do meu celular para quem quiser ouvir, tudo bem, né? É um governante moderno, governa pelo tablet, pelo celular, mas dá o número para o povo que está aí com buraco, com confusão, com favela pegando fogo. E aí, o único assunto sério que ele resolveu tratar foi a Cracolândia, foi um desastre de planejamento, um factoide ridículo, e eles acabaram de varrer para lá. E como ele tem uma grana imensa, vai subornando parte da imprensa e esqueceram o assunto. Que gestor é esse, camarada?